Uma mãe solteira estava correndo para a entrevista de emprego mais importante da sua vida quando viu uma menina quase sendo atropelada. Sem pensar duas vezes, abandonou tudo para salvá-la. O que ela não imaginava é que essa decisão mudaria para sempre o destino das duas. Ana acordou às 5 da manhã com o coração disparado. Não pelo despertador que tocava insistentemente ao lado da cama, mas pela ansiedade que a corroía por dentro há semanas. Hoje era o dia. A entrevista que poderia mudar tudo. Olhou para o lado e viu Sofia, sua filha de 7 anos, dormindo profundamente, abraçada com o ursinho de pelúcia surrado que ganhara no hospital quando nasceu. O único presente que Ana conseguira dar a ela naqueles primeiros dias difíceis de mãe solteira. O ursinho agora tinha apenas uma orelha, o tecido desbotado e vários remendos, mas Sofia se recusava a dormir sem ele. Ana se levantou em silêncio, tentando não fazer barulho no apartamento minúsculo que dividia com a filha. 2 cômodos numa favela da Zona Sul, com infiltração no teto e uma geladeira que funcionava quando queria. Não era muito, mas era o que conseguiam pagar com os trabalhos esporádicos que Ana arrumava. Faxina aqui, babá ali, qualquer coisa que permitisse estar perto de Sofia. No banheiro, olhou-se no espelho e viu uma mulher de 28 anos que parecia ter 40. O cabelo castanho estava sem corte há meses, o rosto magro demais por causa das refeições que pulava para que Sofia pudesse comer. E os olhos tinham aquela expressão cansada de quem carrega o mundo nas costas. Mas hoje seria diferente. Hoje ela tinha uma chance real. A vaga era para recepcionista numa clínica médica no centro da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era estável. Carteira assinada, salário fixo, plano de saúde. Coisas que Ana não tinha há anos, desde que engravidou e foi demitida da loja onde trabalhava. Experiência desnecessária, dizia o anúncio. Buscamos pessoa responsável e dedicada. Ana sabia que eram as duas coisas. Tinha que ser, não tinha escolha. Tomou banho rápido com água morna, não podiam pagar água quente e vestiu a única roupa social que possuía. Um conjunto preto que comprara num brechó 3 anos atrás, para outra entrevista que não deu certo. Estava um pouco largo agora, mas ainda servia. Voltou para o quarto e encontrou Sofia acordada, esfregando os olhos. "Mamãe, você vai sair cedo hoje?" Ana sentou na beirada da cama e acariciou o cabelo loiro da filha. Sofia tinha puxado ao pai, não que Ana soubesse muito sobre ele. Um rapaz que conheceu numa festa, uma noite de irresponsabilidade que resultou na melhor coisa que já aconteceu na sua vida, mesmo que ele tenha desaparecido quando soube da gravidez. "Tenho uma reunião importante hoje, princesa. A tia Márcia vai ficar com você até eu voltar." Sofia fez uma careta. Fez. Tia Márcia era a vizinha do andar de baixo. Uma senhora de 60 anos que cuidava de Sofia sempre que Ana precisava sair para trabalhar. Era uma boa pessoa, mas Sofia já estava cansada de ficar com babás diferentes. "Você não pode me levar junto?" Ana sentiu o coração apertar. Quantas vezes já tinha ouvido essa pergunta? Sofia passava mais tempo com estranhos do que com a própria mãe, e isso doía mais do que Ana admitia. "Não posso, amor. Mas se tudo der certo hoje, vamos ter mais tempo juntas. Prometo." Era uma promessa que Ana fazia sempre e que nem sempre conseguia cumprir. Mas dessa vez, ela acreditava que seria diferente. Preparou um café da manhã simples, pão com margarina e um copo de leite, e ajudou Sofia a se arrumar para mais um dia na escola pública do bairro. A menina era inteligente, responsável, madura demais para a idade. Tinha que ser. Filhos de mães solteiras pobres aprendem cedo que a vida não é fácil. "Mamãe", Sofia disse enquanto Ana ajeitava o uniforme dela, "se você conseguir esse trabalho, a gente vai poder comprar aquele apartamento que vimos na revista?" Ana engoliu o nó na garganta.
Sofia estava se referindo a uma revista velha que encontraram no lixo, com fotos de apartamentos decorados. A menina ficou fascinada com um apartamento de 2 quartos, com sala de estar e uma cozinha grande. Para Sofia, aquilo era um palácio. Vamos conseguir um lugar melhor que esse, princesa, pode ter certeza. Mais uma promessa que Ana não sabia se conseguiria cumprir. Deixou Sofia na escola e tomou 3 ônibus até chegar ao centro da cidade. A entrevista era às 10 horas e eram 9h15. Tinha tempo de sobra, mas preferiu chegar cedo. Ana sempre chegava cedo para tudo. Quando você é pobre, não pode se dar ao luxo de atrasos. A clínica ficava num prédio comercial elegante, o tipo de lugar onde Ana nunca se sentia à vontade. Mulheres bem vestidas entravam e saíam, dirigindo carros que custavam mais do que Ana ganhava em 5 anos. Mas ela respirou fundo e entrou. A recepção atual era ocupada por uma moça loira de uns 20 e poucos anos, com unhas perfeitas e um sorriso automatizado. Ana se anunciou e se sentou na sala de espera, revisando mentalmente todas as respostas que tinha preparado. Por que quer trabalhar aqui? Porque preciso sustentar minha filha. Qual sua maior qualidade? Sou determinada e não desisto fácil. Onde se vê em 5 anos? Num lugar onde minha filha possa ter orgulho de mim. Eram 9h50 quando Ana foi chamada. A entrevista seria com doutora Fernanda, a dona da clínica. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau e uma expressão séria que não deixava espaço para sorrisos. Ana Santos, ela disse olhando o currículo. Vejo aqui que tem algumas lacunas no histórico profissional. Ana respirou fundo. Essa sempre era a parte mais difícil. Tive minha filha há 7 anos e desde então trabalho de forma autônoma para poder cuidar dela. Entendo. E quem cuidaria dela se você trabalhasse aqui? O horário é das 8 às 6. Já organizei tudo. Ela fica na escola de manhã e com uma cuidadora à tarde. Doutora. Fernanda fez algumas perguntas sobre experiência com computador, atendimento ao público, organização. Ana respondeu com honestidade, tentando mostrar que compensava a falta de experiência formal com vontade de aprender. Ana, vou ser direta com você. Tenho outras candidatas com mais experiência. Por que deveria escolhê-la? Ana olhou nos olhos da mulher e decidiu apostar na verdade. Doutora, não vou mentir dizendo que sou a mais qualificada, mas posso garantir que sou a que mais precisa e mais valoriza essa oportunidade. Tenho uma filha para criar sozinha, e esse emprego não seria apenas um trabalho para mim. Seria uma chance de dar a ela um futuro melhor. Doutora Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, estudando Ana. Está bem. Vou avaliar todas as candidatas e dou uma resposta até amanhã. Ana saiu da entrevista com uma mistura de esperança e ansiedade. Tinha dado o melhor de si, agora só restava esperar. Olhou o relógio, 12h15. Sofia sairia da escola às 5, tempo suficiente para pegar alguns ônibus de volta. Foi caminhando em direção ao ponto quando ouviu o barulho. Um carro derrapando, uma buzina desesperada, um grito infantil. Ana virou a cabeça e viu uma cena que gelou seu sangue. Uma menina de uns 5 anos tinha corrido atrás de uma bola que rolou para a rua movimentada. Um carro vinha em alta velocidade na direção dela. O motorista estava tentando frear, mas estava muito perto. A menina estava paralisada no meio da rua, olhando para o carro que se aproximava como um cervo diante dos faróis. Ana não pensou. Seu corpo agiu por instinto, movido pelo mesmo impulso maternal que a fazia acordar de madrugada, quando Sofia tossia, que a fazia trabalhar 3 empregos para colocar comida na mesa, que a fazia sacrificar tudo pela filha. Correu para a rua sem olhar para os lados, sem calcular riscos, sem pensar nas consequências. Só viu uma criança em perigo e soube que tinha que fazer alguma coisa. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Ana chegou até a menina uma fração de segundo antes do carro, pegou a criança no colo e se jogou para o lado, rolando no asfalto quente.
Sentiu a dor nos joelhos, nos cotovelos, nas costas. Ouviu o barulho de freios cantando, de metal amassando, de vidro quebrando. Quando levantou a cabeça, estava deitada na calçada com uma menina desconhecida no colo. A criança estava chorando, mas parecia ilesa. O carro tinha batido num poste, o para-choque dianteiro destruído, mas o motorista estava bem. "Meu Deus, obrigado!" Uma voz masculina disse atrás dela. Ana se virou e viu um homem elegante de terno caro correndo na direção delas. Devia ter uns 40 anos, cabelo escuro com alguns fios grisalhos, olhos azuis cheios de lágrimas de desespero e alívio. "Isabela, minha filha!" Ele se ajoelhou ao lado delas e pegou a menina no colo. "Você está bem, princesa? Papai estava no telefone e não viu você correr." A menina, Isabela, abraçou o pai apertado, ainda soluçando. "Desculpa, papai. A bola rolou e eu corri atrás." "Não importa, amor. O importante é que você está bem." O homem olhou para Ana, que ainda estava sentada no chão, tentando processar o que tinha acontecido. "Senhora, a senhora salvou minha filha. Como posso agradecer?" Ana tentou se levantar e sentiu uma dor aguda no joelho direito. Olhou para baixo e viu que tinha ralado a perna toda, sangue misturado com asfalto na sua única calça social. A blusa também estava rasgada no ombro. "Está machucada", o homem disse, ajudando-a a se levantar. "Precisa ir ao hospital." "Não, não precisa", Ana disse rapidamente. Hospital significava despesas que ela não podia pagar. "É só um arranhão." Mas quando tentou apoiar o peso no joelho direito, quase caiu de novo. O homem a segurou pelo braço. "Senhora, a senhora salvou minha filha e se machucou no processo. Por favor, deixe-me levá-la ao hospital." "É o mínimo que posso fazer." Ana olhou para o homem, depois para a menina no colo dele. Isabela tinha parado de chorar e a olhava com aqueles olhos azuis enormes, cheios de gratidão inocente. "Como você se chama?" a menina perguntou. "Ana." "Obrigada por me salvar, tia Ana." Ana sentiu os olhos marejarem. A menina a lembrava de Sofia. A mesma idade, a mesma inocência, a mesma confiança nos adultos. "De nada, querida." O homem insistiu em levá-la ao hospital e Ana acabou aceitando. Não porque queria, mas porque realmente não conseguia apoiar o peso na perna direita. Ele chamou uma ambulância, coisa que Ana nunca faria porque não tinha dinheiro, e acompanhou ela até o hospital particular mais próximo. No caminho, Ana lembrou da entrevista, da roupa rasgada, da resposta que doutora Fernanda daria amanhã. De Sofia, que estava esperando boas notícias quando chegasse em casa. Tinha perdido sua única chance de um emprego estável para salvar uma criança desconhecida. E, estranhamente, não se arrependia nem um pouco. No hospital, enquanto esperavam na sala de emergência, Ana finalmente conseguiu observar melhor o homem que insistira em acompanhá-la. Ricardo Montenegro. Foi assim que ele se apresentou aos médicos. Era claramente alguém com dinheiro. O terno que usava custava mais do que Ana ganhava em um ano. O relógio no pulso parecia ter saído de uma revista de luxo. E a forma como os funcionários do hospital o tratavam sugeria que ele era um paciente conhecido. Isabela estava sentada no colo do pai, quieta agora, mas ainda olhando para Ana com aqueles olhos azuis cheios de curiosidade. De vez em quando, sussurrava alguma coisa no ouvido de Ricardo, que balançava a cabeça e sorria. "Ela quer saber se você tem filhos", Ricardo disse, depois de uma dessas conversas sussurradas. "Tenho uma filha, Sofia, tem 7 anos. Isabela tem 5. Ela disse que vocês duas poderiam ser amigas." Ana sorriu, apesar da dor no joelho. "Tenho certeza que sim." Um médico finalmente a chamou. Dr. Santos era um homem jovem, provavelmente da idade de Ana, que examinou seu joelho com cuidado profissional. "Não há fratura, mas o joelho está bastante inchado. Vai precisar de repouso, gelo e anti-inflamatório. E esses cortes precisam ser limpos direito para não infeccionar."
Enquanto o médico limpava os ferimentos, Ana pensava em como ia explicar aquilo para Sofia e, principalmente, como ia trabalhar nos próximos dias com o joelho daquele jeito. Não podia se dar ao luxo de ficar em repouso. "Quanto tempo até eu poder voltar ao trabalho?" perguntou. "Pelo menos uma semana de repouso. Se forçar muito, pode virar um problema mais sério." Ana sentiu o estômago afundar. Uma semana sem trabalhar significava uma semana sem dinheiro. Significava contas atrasadas, geladeira vazia e ter que explicar para Sofia por que não tinha comida em casa. Quando saiu do consultório, encontrou Ricardo esperando com Isabela, que tinha adormecido no colo dele. "Como está?" ele perguntou baixinho para não acordar a filha. "Vai ficar bem, só preciso descansar alguns dias." Ricardo olhou para ela com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ana hesitou. "Pode." "Você trabalha com o quê?" "Várias coisas, faxina, babá, o que aparecer." "E hoje? Estava trabalhando quando salvou Isabela?" Ana sentiu as bochechas corarem. "Não, estava voltando de uma entrevista de emprego." Ricardo franziu a testa. "Uma entrevista importante? A mais importante da minha vida." Ele ficou em silêncio por um momento, balançando levemente para manter Isabela dormindo. "E agora? Agora perdeu a chance. Não vão contratar alguém que aparece com a roupa rasgada e cheirando a hospital." Ana tentou fazer a frase soar como uma piada, mas a amargura vazou na voz. Ricardo percebeu. "Onde foi a entrevista?" Ana hesitou em responder. Não queria que ele pensasse que estava contando aquilo para despertar pena. "Clínica Médica Santa Cecília, para recepcionista." Ricardo parecia estar pensando em alguma coisa, mas não disse nada. Apenas pediu o telefone de Ana e disse que ligaria no dia seguinte para saber como ela estava. "Não precisa," Ana disse. "Eu fico bem." "Preciso sim. Isabela não vai me deixar em paz se não souber como você está." Ana deu o número do telefone fixo do apartamento. Não tinha celular e aceitou a oferta de Ricardo de pagar um táxi para casa. Normalmente recusaria, mas com o joelho doendo e 3 ônibus pela frente, não tinha muita escolha. Durante o trajeto de táxi até a favela, Ana olhava pela janela pensando em como a vida era irônica. Tinha passado anos sonhando com uma oportunidade como aquela entrevista. E quando finalmente apareceu, ela a perdeu para salvar a filha de um estranho rico. Mas estranhamente, não conseguia se arrepender. Toda vez que fechava os olhos, via Isabela parada no meio da rua, com aquele olhar assustado. Se não tivesse agido, a menina poderia ter morrido. E isso não tinha preço. Chegou em casa e encontrou Sofia fazendo lição com tia Márcia. A menina correu para abraçá-la e imediatamente percebeu que alguma coisa estava errada. "Mamãe, por que você está mancando? E por que sua roupa está rasgada?" Ana se sentou no sofá, puxou Sofia para o colo e contou o que tinha acontecido. A versão resumida, claro. Uma menina em perigo, um acidente evitado, um joelho machucado. "Você foi uma heroína," Sofia disse com os olhos brilhando, "como a Mulher Maravilha." Ana riu. Na cabeça de Sofia, tudo sempre tinha um final feliz. "Não sou heroína, princesa. Só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não, mamãe, nem todo mundo salvaria uma criança. Você é especial." Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ana ficou na pequena sala olhando para o teto com infiltração, calculando as contas. Com o joelho machucado, não poderia trabalhar por pelo menos uma semana. Tinham comida para 3 dias, talvez 4 se economizassem. O aluguel vencia dali a 2 semanas. A conta de luz já estava atrasada. Mas toda vez que começava a se desesperar, lembrava de Isabela dizendo "Obrigada por me salvar, tia Ana", com aquela vozinha de criança. E sabia que mesmo com todas as consequências, tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, às 10 da manhã, o telefone tocou. Ana atendeu esperando ser a escola de Sofia ou alguma cobrança. Em vez disso, ouviu a voz de Ricardo. "Ana, como está se sentindo?"
Melhor, obrigada. E Isabela? Bem, não parou de falar sobre você. Na verdade, é por isso que estou ligando. Ricardo fez uma pausa. Isabela quer conhecer sua filha. Quer saber se vocês gostariam de almoçar conosco hoje. Ana ficou surpresa. Ah, não precisa. Tenho certeza que vocês têm coisas mais importantes para fazer. Na verdade, não temos, e seria um prazer. Isabela está insistindo que quer agradecer direito à moça que salvou ela. Ana hesitou. Aceitar o convite significava admitir que precisava, e ela tinha orgulho demais para isso. Mas também significava que Sofia comeria uma refeição decente, coisa que Ana não podia garantir nos próximos dias. Tudo bem, ela disse finalmente. Onde? Posso buscá-las? Meio-dia? Ana olhou ao redor do apartamento minúsculo, com móveis velhos e paredes descascadas. Não queria que Ricardo visse onde morava, mas não tinha como explicar isso sem soar rude. Pode ser num lugar público? Há uma praça perto da escola da minha filha. Claro, mande o endereço. Às meio-dia em ponto, Ana e Sofia estavam na praça quando um carro preto elegante parou na frente. Ricardo saiu e acenou, seguido por Isabela, que correu na direção delas. Tia Ana! Tia Ana! Isabela gritou abraçando Ana pela cintura. Papai falou que você tem uma filha. Sofia, que estava escondida atrás da mãe, espiou curiosa. Isabela se virou para ela com um sorriso enorme. Você é a Sofia? Eu sou Isabela. Quer ser minha amiga? E assim, com a simplicidade que só crianças têm, as duas se tornaram amigas instantâneas. Durante o almoço, num restaurante elegante onde Ana nunca teria coragem de entrar sozinha, elas conversaram sobre escola, desenhos animados, brinquedos favoritos. Ana observava a filha interagindo com Isabela e sentia o coração apertar. Sofia era educada, inteligente, carinhosa, mas era óbvio que vinha de um mundo completamente diferente de Isabela. As roupas simples, o jeito tímido, a forma como olhava impressionada para tudo ao redor. Ricardo também observava, mas Ana não conseguia decifrar a expressão dele. Isabela me contou que você tem 5 anos. Sofia disse durante a sobremesa. Eu tenho 7. Posso te ensinar coisas de menina grande. Que tipo de coisas? Isabela perguntou com os olhos brilhando. Como fazer tranças no cabelo da boneca? Como escrever letras cursivas? Como cuidar de plantas? Ana sorriu. Sofia sempre se comportava como uma pequena adulta, cuidando de plantas imaginárias no apartamento onde mal cabia um vaso. Vocês moram longe daqui? Ricardo perguntou casualmente. Um pouco, Ana respondeu vaga. Não queria entrar em detalhes sobre onde moravam. Isabela adora fazer amigos novos. Seria legal se vocês pudessem se ver mais vezes. Ana sentiu o coração acelerar. Sabia aonde aquela conversa ia dar e não gostava. Não queria que Ricardo pensasse que estava interessada no dinheiro dele ou que estava usando a situação para se aproveitar. Ricardo, muito obrigada pelo almoço e pela gentileza, mas não queremos incomodar. Tenho certeza que vocês têm uma vida muito ocupada. Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Ana, posso ser direto com você? Ela acenou que sim, mesmo não tendo certeza se queria ouvir. Ontem, quando você salvou Isabela, não pensou 2 vezes. Arriscou sua própria vida por uma criança que nem conhecia. Perdeu uma oportunidade de emprego por causa disso. E hoje está aqui, claramente desconfortável, porque acha que estou fazendo isso por pena. Ana sentiu as bochechas corarem. Ele tinha acertado na mosca. Não é pena, Ricardo continuou. É gratidão. E mais que isso, é reconhecimento. Você é o tipo de pessoa que o mundo precisa de mais. E eu quero que minha filha conviva com pessoas assim. Ana não soube o que responder. Ficou olhando para Sofia e Isabela, que estavam brincando de desenhar no guardanapo, completamente alheias à conversa dos adultos. Além disso,
Ricardo disse mais baixo. Isabela perdeu a mãe há 2 anos. Ela precisa de figuras femininas positivas na vida dela. E pelo que vi hoje, Sofia seria uma ótima influência. O coração de Ana se apertou. Ela conhecia a dor de criar uma criança sozinha, mas ao menos Sofia tinha a mãe. Isabela tinha perdido isso aos 3 anos. Sinto muito, ela disse sinceramente. Não sabia. Câncer. Foi muito rápido. Ricardo olhou para a filha com uma expressão de dor misturada com amor. Isabela é forte, mas sei que sente falta de ter uma mulher por perto, alguém que entenda coisas que eu nunca vou entender. Ana entendeu. Também sabia como era difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, tentar preencher lacunas que uma pessoa só não consegue preencher. O que você está sugerindo? Ela perguntou. Que sejamos amigos, de verdade. Que as meninas possam brincar juntas, que você possa vir jantar em casa às vezes, que Isabela possa conhecer como é ter uma figura materna por perto. Ana hesitou. A proposta era tentadora, mas também perigosa. Quanto mais tempo passasse com Ricardo e Isabela, mais difícil seria voltar para a realidade da vida dela. E Sofia certamente se acostumaria com um padrão de vida que Ana não podia oferecer. Ricardo, eu agradeço muito a oferta, mas nossas vidas são muito diferentes. Não quero que Sofia se acostume com coisas que não posso dar a ela. E se eu puder ajudar com isso? Ana ficou tensa. Como assim? Estou precisando de alguém para cuidar de Isabela algumas tardes por semana. Depois da escola, até eu chegar do trabalho. Seria um trabalho, Ana, com salário justo. Ana olhou para ele suspeitosa. Ricardo, não quero sua pena. Não é pena, é uma necessidade real. Minha babá atual vai se mudar para outro estado. E depois do que vi ontem, sei que Isabela estaria segura com você. Ana ficou em silêncio, processando a proposta. Trabalhar como babá de Isabela significaria um salário fixo, horários flexíveis que permitiriam buscar Sofia na escola. Mas também significaria se envolver mais na vida deles, criar laços que poderiam ser dolorosos de quebrar. Posso pensar? Ela perguntou. Claro, não há pressa. Mas Ana sabia que havia pressa sim. As contas não esperavam. E ela precisava de uma fonte de renda urgente. Naquela noite, conversou com Sofia sobre a proposta. Ele quer que você cuide da Isabela? Sofia perguntou com os olhos brilhando. Isso significa que vamos ser como irmãs? Não, princesa. Seria só um trabalho, como quando cuido de outras crianças. Mas Isabela é diferente. Ela gosta de você de verdade, e o papai dela parece legal. Ana suspirou. Sofia estava se empolgando com a situação, exatamente o que ela temia. Sofia, preciso que você entenda uma coisa. Se eu aceitar esse trabalho, não pode se acostumar com o jeito que eles vivem. Nossa vida vai continuar sendo aqui, neste apartamento, com nossas coisas simples. Sofia acenou que entendia, mas Ana podia ver nos olhos da filha que ela já estava sonhando com outra realidade. No dia seguinte, Ana ligou para Ricardo e aceitou a proposta. Não tinha escolha. Precisava do trabalho e cuidar de Isabela seria melhor que qualquer alternativa que tinha. O que Ana não sabia é que aquela decisão mudaria tudo nas suas vidas, de formas que ela nem imaginava. Ana começou a trabalhar na casa de Ricardo numa segunda-feira de manhã. Quando o porteiro do prédio a anunciou, ela teve um momento de pânico. E se estivesse cometendo um erro? E se Ricardo fosse um daqueles homens ricos que achavam que dinheiro comprava qualquer coisa? Mas quando as portas do elevador se abriram no 12º andar e ela viu Isabela correndo para abraçá-la, todos os medos desapareceram. Tia Ana, você veio. Papai disse que você ia cuidar de mim. O apartamento era exatamente o que Ana esperava. Grande, elegante, com vista para a cidade. Mas não era ostentatório. Tinha um ar aconchegante, fotos de Isabela espalhadas pela sala, desenhos dela colados na geladeira. Era claramente a casa de um pai solteiro que fazia o possível para criar a filha sozinho.
Ricardo estava terminando de se arrumar para o trabalho, ajeitando a gravata em frente ao espelho do hall. Ana, que bom que aceitou. Isabela não dormiu direito de tanta empolgação. Ele explicou a rotina rapidamente. Isabela estudava meio período. Chegava em casa às 2 da tarde. Ana deveria buscá-la na escola, dar almoço, ajudar com a lição de casa, brincar com ela até Ricardo chegar por volta das 7 da noite. Sofia pode vir algumas vezes? Isabela perguntou com esperança. Quero mostrar meus brinquedos para ela. Ana olhou para Ricardo, que acenou positivamente. Claro, quando der certo para vocês. As primeiras semanas foram um período de adaptação. Ana aprendeu os gostos de Isabela, suas manias, seus medos. A menina era educada e carinhosa, mas Ana podia ver a tristeza nos olhos dela às vezes, principalmente quando via famílias completas na rua ou quando outras crianças falavam sobre as mães. Tia Ana, Isabela perguntou numa tarde, enquanto faziam um quebra-cabeças. Você acha que minha mãe está vendo a gente do céu? Ana sentiu o coração apertar. Tenho certeza que sim, querida. E deve estar muito orgulhosa de você. Você acha que ela gostaria de você? A pergunta pegou Ana desprevenida. Por que pergunta isso? Porque eu gosto muito de você e queria que minha mãe soubesse que tem alguém legal cuidando de mim. Ana abraçou Isabela apertado, sentindo lágrimas nos olhos. A menina tinha uma carência tão grande de carinho maternal que partia o coração. Aos poucos, Ana começou a perceber detalhes sobre a vida de Ricardo. Ele trabalhava muito, saía cedo e chegava tarde todos os dias. Aos fins de semana, compensava dedicando tempo integral para Isabela. Mas Ana via o cansaço nos olhos dele, a pressão de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ele é um bom pai? Sofia perguntou numa tarde quando foi brincar com Isabela. Muito bom. Faz tudo o que pode pela Isabela. Ana respondeu, observando as duas meninas brincando no quarto de Isabela. Mas é difícil criar uma criança sozinho. Como você faz comigo? Sofia disse com aquela sabedoria precoce que filhos de mães solteiras desenvolvem. Exatamente. Naquela tarde, enquanto as meninas brincavam, Ana arrumava a casa e pensava em como sua vida tinha mudado nas últimas semanas. O salário que Ricardo pagava era justo, mais do que ela ganhava fazendo faxinas, e o horário permitia que buscasse Sofia na escola todos os dias. Pela primeira vez em anos, tinha estabilidade financeira, mas também tinha outros sentimentos que preferia não analisar muito. A forma como Ricardo sorria quando chegava em casa e encontrava Isabela feliz. Como ele sempre perguntava sobre Sofia se precisavam de alguma coisa. Como tratava Ana com respeito genuíno, não como uma funcionária qualquer. Tia Ana, Isabela disse aparecendo na cozinha com Sofia atrás dela. O papai disse que hoje é dia de pizza. Você e Sofia vão jantar com a gente? Ana hesitou. Jantar com eles tornaria a situação mais íntima, menos profissional. Mas olhou para Sofia, que estava com os olhos brilhando de expectativa e não teve coragem de recusar. Se não for incômodo... Claro que não é, Ricardo disse, chegando naquele momento com uma expressão cansada. Na verdade, seria ótimo. Isabela fica muito mais animada quando Sofia está aqui. Durante o jantar, Ana observou a dinâmica entre pai e filha. Ricardo era atencioso, paciente, mas Ana podia ver que ele estava exausto. Tinha reuniões até tarde, viagens de trabalho, a pressão de administrar uma empresa. E ainda assim, tentava estar presente para Isabela. Papai, Isabela disse enquanto comiam pizza, a Sofia me ensinou uma música nova hoje. Quer ouvir? Claro, princesa. As duas meninas cantaram uma música infantil que Sofia tinha aprendido na escola. Ricardo aplaudiu com entusiasmo genuíno, mas Ana percebeu como ele massageava as têmporas discretamente. Estava com dor de cabeça. Meninas, que tal vocês irem brincar no quarto enquanto eu e a tia Ana arrumamos a cozinha? Ele sugeriu. Quando ficaram sozinhos, Ana não conseguiu se conter. Você está bem? Parece cansado. Ricardo suspirou. Dia difícil no trabalho.
Às vezes, é complicado equilibrar tudo. Quer conversar sobre isso? Ele olhou para ela com surpresa. Você realmente quer saber? Quero, se quiser falar. Ricardo se apoiou no balcão da cozinha. Tem uma empresa de importação. Nada gigantesco, mas é estável. O problema é que, desde que Mariana morreu, tudo ficou mais difícil. Antes ela cuidava de Isabela, da casa, e eu podia focar no trabalho. Agora você tem que dar conta de tudo sozinho. Exato. E às vezes tenho a sensação de que não estou fazendo nada direito. No trabalho, estou sempre preocupado com Isabela. Com Isabela, estou sempre pensando no trabalho. Ana entendia perfeitamente. Era exatamente assim que se sentia há 7 anos. Ricardo, posso te falar uma coisa? Você é um pai incrível. Isabela é uma menina feliz, educada, segura. Isso não acontece por acaso. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Obrigado. Às vezes é difícil saber se estou fazendo certo. Todo pai e mãe sente isso. É sinal de que você se importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, arrumando a cozinha. Ana sentia uma conexão com Ricardo que ia além da relação profissional. Eram 2 pessoas tentando fazer o melhor possível por suas filhas, enfrentando desafios similares. Ana, ele disse de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou que sim, mesmo sentindo um friozinho na barriga. O pai da Sofia, ele não ajuda financeiramente? Ana sentiu as bochechas corarem. Ele não sabe que Sofia existe. Ricardo franziu a testa. Como assim? Foi uma noite só. Eu era muito nova, impulsiva. Quando descobri que estava grávida, tentei encontrá-lo, mas ele tinha sumido. Mudado de cidade, não sei. E você criou Sofia sozinha desde então? Desde sempre. Minha família me rejeitou quando souberam da gravidez. Disseram que eu tinha feito minha escolha e agora tinha que arcar com as consequências. Ricardo balançou a cabeça indignado. Isso é cruel. É a vida, mas não me arrependo. Sofia é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela é uma menina incrível, madura, inteligente, carinhosa. Você fez um trabalho excelente. O elogio aqueceu o coração de Ana. Raramente alguém reconhecia o esforço que fazia para criar Sofia. Obrigada, quer dizer muito vindo de você. Naquele momento, as meninas apareceram na cozinha de pijama, pedindo para assistir um filme antes de dormir. Ana olhou o relógio. Já passava das 9. Acho melhor levarmos Sofia para casa, ela disse. Amanhã tem escola. Ah, não, Isabela protestou. Ela pode dormir aqui, tenho uma cama extra no quarto. Sofia olhou para Ana com esperança. Posso, mamãe? Por favor? Ana hesitou. Deixar Sofia dormir ali tornaria a situação ainda mais íntima. Mas as meninas estavam se divertindo tanto. Se não for incômodo para o Ricardo, nenhum incômodo. Na verdade, seria ótimo. Isabela adora ter companhia. Ana acabou aceitando, mas insistiu em ir para casa. Voltaria de manhã para levar as meninas para a escola. Na noite seguinte, sozinha no apartamento, Ana refletiu sobre como sua vida estava mudando. Pela primeira vez em anos, não estava preocupada com dinheiro. Sofia estava feliz, tinha encontrado uma amiga verdadeira. E Ana estava começando a sentir coisas que não sentia há muito tempo. O problema era que Ricardo Montenegro vivia num mundo completamente diferente do dela. E por mais que ele fosse gentil e respeitoso, Ana sabia que aquela situação era temporária. Uma hora ele encontraria uma mulher do nível social dele, alguém adequado para ser madrasta de Isabela. E Ana voltaria a ser apenas uma ex-funcionária. Mas, por enquanto, permitiu-se aproveitar aquela estabilidade. Sofia merecia ter uma infância mais tranquila, mesmo que fosse por pouco tempo. O que Ana não sabia é que Ricardo estava tendo pensamentos muito similares. Observando como Isabela florescia com a presença de Ana e Sofia, como a casa ficava mais calorosa quando elas estavam lá. Há 2 anos, desde a morte de Mariana, ele não conseguia imaginar dividir sua vida com outra pessoa. Mas Ana
Ana era diferente. O problema era que ele não sabia se os sentimentos eram mútuos ou se Ana apenas estava sendo profissional. E tinha medo de estragar uma situação que estava funcionando bem para Isabela. 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite, tudo mudou. Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Ana na cozinha, preparando o jantar. Sofia e Isabela estavam brincando na sala e música suave tocava no rádio. A cena era tão doméstica, tão natural, que ele parou na porta apenas observando. Cheirou até aqui, ele disse, fazendo Ana se virar surpresa. Ah, você chegou cedo. Estava fazendo um estrogonofe. Espero que goste. Adoro. Há quanto tempo não como comida caseira de verdade. Durante o jantar, as meninas contaram sobre o dia na escola, os planos para o fim de semana. Depois, subiram para o quarto de Isabela, deixando Ana e Ricardo sozinhos novamente. Ana, Ricardo disse enquanto tomavam café. Posso te fazer um convite? Ela olhou para ele curiosa. Amanhã é aniversário da minha mãe. Vai ter um almoço em família. Isabela sempre fica meio perdida nesses eventos. São todos adultos. Você e Sofia gostariam de vir? Para fazer companhia a ela? Ana ficou surpresa. Conhecer a família dele era um passo significativo que colocaria a relação deles numa categoria completamente diferente. Ricardo, não sei se é uma boa ideia. Sua família pode achar estranho você levar a babá da Isabela. Você não é apenas a babá da Isabela, ele disse olhando diretamente nos olhos dela. Você é importante para nós e quero que minha família conheça você. O coração de Ana acelerou. A forma como ele disse, importante para nós, sugeria algo mais profundo do que uma relação profissional. Vai ser muito formal? Ela perguntou, já sabendo que não tinha roupas adequadas para um evento social da família Montenegro. Nada formal, só um almoço em família. Roupa casual. Ana olhou pela janela da sala, vendo as luzes da cidade. Estava na encruzilhada novamente. Aceitar o convite significava se permitir sonhar com possibilidades que talvez não existissem. Recusar significava manter a distância segura, mas talvez perder algo especial. Está bem, ela disse finalmente. Vamos. O sorriso que se abriu no rosto de Ricardo valeu qualquer insegurança que Ana estava sentindo. O que nenhum dos dois sabia é que aquele almoço revelaria segredos que mudariam tudo entre eles. No sábado de manhã, Ana acordou com uma ansiedade que não sentia há anos. Tinha aceitado o convite de Ricardo para o almoço de aniversário da mãe dele, mas agora, olhando para o guarda-roupa praticamente vazio, questionava se havia feito a escolha certa. Sofia estava animada, escolhendo entre os 2 vestidos que possuía. Para ela, aquilo era uma aventura emocionante. Para Ana, era um campo minado social, onde qualquer passo em falso poderia expor a diferença gritante entre os mundos deles. Mamãe, você acha que a família do Sr. Ricardo vai gostar da gente? Sofia perguntou enquanto Ana penteava seu cabelo. Tenho certeza que sim, princesa. Você é impossível de não gostar. Mas Ana não tinha a mesma certeza sobre si mesma. Conhecia bem o preconceito que pessoas ricas tinham contra quem vinha de classes mais baixas. Já havia trabalhado em casas onde era tratada como invisível, onde sua presença só era tolerada porque era necessária. Ricardo passou para buscá-las às 11 da manhã. Quando Ana abriu a porta do apartamento, ele ficou parado por alguns segundos, apenas olhando. Você está linda, ele disse simplesmente. Ana estava usando um vestido azul marinho simples, o mais elegante que possuía, com o cabelo preso num coque baixo. Nada sofisticado, mas o olhar admirado de Ricardo a fez sentir-se bonita pela primeira vez em muito tempo. A casa da família Montenegro ficava na Barra da Tijuca, uma mansão com jardim amplo e vista para o mar. Ana sentiu o estômago se contrair quando o carro passou pelo portão eletrônico. Aquilo estava muito além do que imaginava. Nervosa? Ricardo perguntou, percebendo a tensão dela. Um pouco, Ana admitiu. Minha família é boa gente, Ana.
um pouco tradicional, mas boa gente. Isabela correu na frente quando chegaram, ansiosa para mostrar a casa para Sofia. As duas meninas desapareceram em direção ao jardim, deixando Ana e Ricardo no hall de entrada. A primeira pessoa que Ana conheceu foi Dona Helena, mãe de Ricardo. Uma senhora elegante, de uns 70 anos, cabelo grisalho perfeitamente arrumado, olhar perspicaz que analisou Ana da cabeça aos pés em segundos. Mãe, esta é Ana Santos, e a filha dela, Sofia, que está ali no jardim com Isabela. Ana, Dona Helena cumprimentou com um sorriso educado, mas frio. Ricardo me falou sobre você, a moça que salvou Isabela. Foi apenas um instinto, senhora. Qualquer mãe faria o mesmo. Dona Helena fez uma pausa significativa. E agora você trabalha para meu filho. A forma como ela disse, trabalha para, deixou claro o que pensava sobre a presença de Ana ali. Ana sentiu as bochechas corarem, mas manteve a compostura. Cuido da Isabela algumas tardes, ela confirmou. Foram interrompidas pela chegada de outros familiares. O irmão de Ricardo, Carlos, com a esposa Patrícia e 2 filhos adolescentes. A irmã, Fernanda, casada com um médico, também com filhos. As apresentações foram educadas, mas distantes. Ana percebeu os olhares curiosos, as conversas que paravam quando ela se aproximava, os sussurros discretos. Estava claramente sendo analisada e julgada. Sofia e Isabela voltaram do jardim de mãos dadas, animadas. Tia Ana, o jardim é lindo. Tem uma piscina gigante e um balanço na árvore. Sofia disse com os olhos brilhando. É maravilhoso mesmo, Ana concordou, tocando o cabelo da filha com carinho. Durante o almoço, Ana tentou ficar discreta, respondendo quando perguntada, mas sem chamar atenção. Sofia, ao contrário, conversava animadamente com todos, conquistando sorrisos com sua espontaneidade. Sofia é uma menina muito educada, Patrícia comentou. Onde ela estuda? Na escola municipal do nosso bairro. Ana respondeu, sabendo que aquilo revelava muito sobre sua situação financeira. Patrícia fez uma expressão que Ana conhecia bem. Era o da superioridade disfarçada de simpatia. Dona Helena aproveitou uma pausa na conversa para fazer a pergunta que Ana estava esperando. Ana, você é casada? Não, senhora. Sou mãe solteira. Entendo. E o pai da Sofia? Ana sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Não faz parte da nossa vida. Que situação difícil, Dona Helena disse com um tom que conseguia ser condescendente e crítico ao mesmo tempo. Deve ser muito desafiador criar uma criança sozinha. Ana respondeu simplesmente, recusando-se a entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. Ricardo percebeu o desconforto e mudou de assunto, perguntando sobre os planos de viagem da mãe. Mas Ana podia sentir que o clima havia mudado. Estava sendo catalogada, mãe solteira, pobre, funcionária, não adequada para o círculo social dos Montenegro. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam na piscina e os adultos conversavam na varanda, Ana se afastou para o jardim. Precisava de um momento para respirar, para processar a hostilidade sutil que sentia. Fugindo, uma voz disse atrás dela. Ana se virou e viu Carlos, irmão de Ricardo, se aproximando com 2 taças de vinho. Só pegando um ar, ela respondeu, aceitando a taça. Eles podem ser um pouco emprotetores em relação ao Ricardo, Carlos disse, referindo-se à família, especialmente depois do que aconteceu com Mariana. Ana franziu a testa. Como assim? Carlos hesitou, como se estivesse decidindo quanto contar. Mariana, a esposa dele, vinha de uma família similar à nossa. Mesma classe social, mesmo círculo. Mesmo assim, quando ela morreu, foi muito traumático para todos nós. Ricardo ficou devastado. Imagino que sim. O que quero dizer é que a família está sendo cautelosa. Não é nada pessoal contra você. Ana tomou um gole do vinho, saboreando o líquido caro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em uma semana. Carlos
Posso perguntar uma coisa? Por que você está me contando isso? Ele sorriu. Porque vi como meu irmão olha para você e como Isabela floresceu desde que você chegou. Não sou cego. Ana sentiu o coração acelerar. Não é o que você está pensando, não é? Ana, há 2 anos Ricardo vive como um robô. Trabalha, cuida de Isabela, dorme, repete. Você trouxe vida de volta para aquela casa. Antes que Ana pudesse responder, Sofia apareceu correndo molhada da piscina. Mamãe, Isabela quer saber se podemos dormir aqui hoje. A vovó Helena disse que tem um quarto de hóspedes grande. Ana olhou na direção da varanda e viu Dona Helena observando a conversa com uma expressão indecifrada. Não sei, princesa. Talvez seja melhor irmos para casa. Por favor, mamãe. A Isabela está triste porque amanhã não vamos nos ver. Ricardo apareceu naquele momento ouvindo o final da conversa. Seria ótimo se vocês ficassem, ele disse. Minha mãe adoraria conhecer melhor Sofia. Ana duvidava disso, mas olhando para o rosto esperançoso da filha, não teve coragem de recusar. Está bem, mas só se não for incômodo para Dona Helena. Nenhum incômodo, Dona Helena disse, aparecendo como se tivesse sido invocada. Na verdade, gostaria de conversar melhor com você, Ana. O tom dela não soava promissor. Mais tarde, depois que todos os parentes foram embora e as meninas estavam brincando no quarto de hóspedes, Dona Helena chamou Ana para uma conversa particular na biblioteca. Ana, você parece ser uma moça decente, ela começou, sentada numa poltrona de couro que parecia um trono. Mas preciso ser direta com você. Ana se preparou para o pior. Meu filho passou por um trauma terrível quando perdeu Mariana. Ficou 2 anos se reconstruindo, aprendendo a ser pai solteiro, encontrando um equilíbrio. Agora finalmente está estável. Dona Helena, se a senhora acha que eu... Deixe-me terminar. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Não sei quais são suas intenções, mas preciso que entenda. Ricardo precisa de alguém que seja seu igual. Alguém que possa circular nos mesmos ambientes, entender as responsabilidades que vêm com a posição dele. Ana sentiu uma onda de humilhação, mas manteve a voz firme. A senhora está sugerindo que eu me afaste? Estou sugerindo que seja realista sobre a situação. Você é uma moça bonita, trabalhadora, mãe dedicada, mas nossos mundos são diferentes. Muito diferentes. Ana ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Depois se levantou. A senhora tem razão, ela disse calmamente. Nossos mundos são muito diferentes. No meu mundo, as pessoas são julgadas pelo caráter, não pelo tamanho da conta bancária. Dona Helena ficou visivelmente irritada. Não se faça de vítima, Ana. Estou tentando poupar sofrimento para todos. Para todos ou só para a senhora? Como ousa? Dona Helena, Ana interrompeu, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. A senhora não me conhece, não sabe nada sobre mim além do que escolheu assumir. Mas posso garantir uma coisa. Eu nunca faria nada que machucasse Ricardo ou Isabela. Jamais. Ana saiu da biblioteca com o coração batendo forte. Sabia que havia queimado uma ponte importante, mas não conseguia se arrepender. Tinha dignidade, e ninguém, por mais rica que fosse, tinha o direito de pisotear nela. Encontrou Ricardo na varanda, olhando para o mar. Conversou com minha mãe? Ele perguntou sem se virar. Conversamos. E? Ana hesitou. Podia contar sobre a conversa? Criar um conflito entre Ricardo e a mãe? Ou podia poupar todos do drama? Ela apenas deixou claro que se preocupa com você e Isabela. Ricardo se virou estudando o rosto dela. Ana, minha mãe pode ser protetora demais às vezes. Não leve para o pessoal. Não levei. Mas Ricardo percebeu que alguma coisa havia mudado. Ana estava mais distante, mais formal. Aconteceu alguma coisa? Ana olhou para ele. Aquele homem bom, dedicado, que estava tentando reconstruir a vida depois de uma perda terrível. Que merecia ser feliz, que merecia alguém que pudesse dar a ele e Isabela tudo o que precisavam. Ricardo, ela disse suavemente.
Acho que você deveria começar a procurar outra pessoa para cuidar de Isabela. O rosto dele ficou pálido. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Isabela fez algo? Não, não é isso. É que acho que vocês precisam de alguém mais adequado. Adequado como? Ana não conseguiu responder. Como explicar que não se sentia à altura sem soar autocomplacente? Como dizer que o mundo dele era lindo, mas não era o seu lugar? Ana, olha para mim, Ricardo disse, pegando as mãos dela. Você é a pessoa mais adequada que conheço. Isabela te adora. Você cuida dela como se fosse sua filha. O que mais importa? Ana olhou para as mãos dele segurando as suas. Mãos macias, que nunca conheceram calos de trabalho pesado. Muito diferentes das suas, que contavam a história de anos de luta. Importa que eu não sou do seu mundo, Ricardo, e por mais que isso seja bonito agora, uma hora vai se tornar um problema. Para quem? Para todos. Para você, para Isabela, para mim, para Sofia. Ricardo soltou as mãos dela e passou a mão pelo cabelo, frustrado. Minha mãe falou alguma coisa para você, não foi? Ana não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Ana, eu tenho 42 anos. Posso tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. Pode, mas isso não muda o fato de que ela está certa. Eles ficaram em silêncio, o som das ondas do mar preenchendo o espaço entre eles. Ana sabia que estava tomando a decisão certa, mesmo que doesse. Era melhor acabar com aquilo agora, antes que os sentimentos se aprofundassem mais. Vou terminar a semana, ela disse finalmente, para dar tempo de você encontrar outra pessoa. Ana, por favor, Ricardo, não torne isso mais difícil do que já é. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes com Sofia dormindo ao lado, Ana chorou silenciosamente. Estava fazendo a escolha certa, mas isso não diminuía a dor. Do outro lado da casa, Ricardo também estava acordado, olhando para o teto, tentando entender como algo que parecia tão certo havia desmoronado tão rapidamente. E lá no fundo, ambos sabiam que estavam desperdiçando algo que poderia ter sido muito especial. Na segunda-feira seguinte, Ana acordou com o coração pesado. Era o início da última semana cuidando de Isabela, e a cada hora que passava, a decisão de se afastar doía mais. Mas manteve a resolução. Era o melhor para todos, repetia para si mesma como um mantra. Sofia havia acordado triste, sem entender por que não poderiam mais ver Isabela e Ricardo. Mamãe, por que você não quer mais trabalhar lá? A Isabela vai ficar muito triste. Ana se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãozinhas. Às vezes, princesa, as pessoas entram na nossa vida por um tempo, mas não podem ficar para sempre. Mas por quê? Eles gostam da gente, e nós gostamos deles. Era exatamente isso que tornava tudo mais difícil. Gostar não era suficiente quando os mundos eram tão diferentes. Quando chegou ao apartamento de Ricardo, Ana encontrou Isabela chorando no sofá, ainda de pijama. Tia Ana! A menina correu para seus braços. Papai falou que você vai embora. Por favor, não vai. Ana sentiu o coração se despedaçar. Isabela, querida, eu fiz alguma coisa errada. Prometo que vou ser mais obediente. Não, amor, você não fez nada errado. Você é perfeita. Ricardo apareceu na sala, com uma expressão exausta. Era óbvio que também havia passado uma noite mal dormida. Ela não quis ir para a escola hoje, ele disse baixinho. Está muito chateada. Ana pegou Isabela no colo e a levou para o sofá. Isa, escuta a tia Ana. Às vezes as pessoas precisam tomar decisões difíceis mesmo quando não querem. Mas eu preciso de você. Você é como uma mãe para mim. As palavras de Isabela foram como uma facada no coração de Ana. Como explicar para uma criança de 5 anos que o amor não era suficiente para superar as diferenças sociais? Você sempre vai estar no meu coração, Isabela. Sempre. E eu vou estar no seu. Mas não é a mesma coisa. Isabela estava certa. Não era a mesma coisa. Os dias seguintes
foram torturantes. Ana tentava manter a normalidade, mas tanto ela quanto Isabela estavam claramente sofrendo. Ricardo também estava diferente, mais distante, mais formal, como se estivesse se protegendo emocionalmente. Na quarta-feira, Sofia voltou da escola com uma notícia que deixou Ana ainda mais abalada. Mamãe, a Isabela não foi na escola hoje de novo. A professora perguntou se ela estava doente. Ana ligou para Ricardo preocupada. Ela não quer sair do quarto, ele disse com a voz cansada. Não come direito, não brinca. Ana, ela está deprimida. Talvez você devesse levá-la num psicólogo infantil. Ana, ela não precisa de psicólogo. Ela precisa de você. O silêncio se estendeu pelo telefone. Ricardo, por favor, não torne isso mais difícil. Mais difícil para quem? Para você? Para mim? Ou para duas crianças que não entendem por que estão sendo separadas? Ana desligou o telefone, as mãos tremendo. Sabia que Ricardo estava certo, mas também sabia que ceder agora só tornaria a separação inevitável ainda mais dolorosa. Na quinta-feira, tudo mudou. Ana estava no supermercado com Sofia quando viu uma cena familiar. Uma mulher elegante, de uns 40 anos, empurrando um carrinho com uma menina que parecia ter a idade de Isabela. A mulher estava gritando com a criança por ter derrubado um produto. Quantas vezes preciso falar para você tomar cuidado? Está me envergonhando. A menina estava chorando silenciosamente, encolhida no carrinho. Ana sentiu uma onda de indignação. Lembrou de Isabela, sempre carinhosa e educada, e imaginou como seria se ela fosse criada por alguém assim. Mamãe, Sofia sussurrou, por que aquela senhora está sendo tão má com a menina? Porque nem todo mundo sabe como tratar crianças com amor. Ana respondeu, ainda observando a cena. Naquele momento, Ana teve uma epifania. Estava protegendo Isabela de quê, exatamente? De ser amada? De ter uma figura materna carinhosa? De ter uma amiga como Sofia? Dona Helena estava errada. O mundo de Ricardo talvez fosse diferente do seu em termos financeiros, mas no que realmente importava, amor, carinho, dedicação às crianças, eles eram perfeitamente compatíveis. Ana chegou em casa determinada. Ligou para Ricardo. Preciso falar com você. Pessoalmente. Ana, por favor, é importante. Ricardo aceitou encontrá-la numa praça perto do apartamento dele, depois que Isabela dormisse. Quando Ana chegou, ele já estava lá, sentado num banco, olhando as estrelas. Como ela está? Ana perguntou, sentando ao lado dele. Igual. Triste, quieta, pergunta por você toda hora. Ana respirou fundo. Ricardo, preciso te contar sobre a conversa que tive com sua mãe. Ela relatou tudo. Cada palavra, cada insinuação, cada momento de humilhação. Ricardo ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Ela não tinha direito. Ele disse quando Ana terminou. Ela estava protegendo você, e talvez estivesse certa. Certa. Ana, você salvou minha filha, literal e figurativamente. Isabela estava se fechando cada vez mais depois da morte da mãe, e você trouxe alegria de volta para a vida dela. Mas sua mãe tem razão sobre uma coisa. Eu não sou do seu mundo. Ricardo se virou para olhá-la diretamente. E daí? Como assim? E daí? Ana, meu mundo é cheio de pessoas ricas e vazias. Pessoas que se importam mais com aparências do que com substância. Você acha que eu quero isso para a Isabela? Ana ficou em silêncio, não sabendo como responder. Quando Mariana morreu, Ricardo continuou, muitas pessoas da nossa classe social apareceram para ajudar. Sabe o que elas faziam? Tentavam me convencer a colocar Isabela num colégio interno, para que eu pudesse refazer minha vida, como se minha filha fosse um obstáculo. Ana sentiu uma onda de indignação. Que tipo de pessoa sugere uma coisa dessas? O tipo de pessoa que minha mãe acha que é adequada para mim, Ricardo disse com amargura. Ana, você quer saber a verdade? Em 2 anos, você é a única pessoa que olhou para Isabela
e viu uma criança que precisava de amor, não um problema a ser resolvido. Ana sentiu os olhos marejarem. Ricardo, não, deixe-me terminar. Você acha que não é do meu mundo? Talvez seja verdade. Talvez você seja de um mundo melhor, um mundo onde as pessoas se importam umas com as outras, onde uma mãe arriscaria a vida para salvar uma criança desconhecida. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo o som distante do trânsito da cidade. Ana, Ricardo disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Ela acenou que sim. Você sente alguma coisa por mim, além da relação profissional? A pergunta pegou Ana desprevenida. Ela havia tentado não pensar naquilo, não analisar os sentimentos que cresciam a cada dia. Ricardo, isso não importa. Importa sim. Para mim importa muito. Ana olhou para as próprias mãos, tentando encontrar as palavras certas. Sim, ela sussurrou. Sinto. Então por que está fugindo? Porque tenho medo. Medo de quê? Ana levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Medo de me acostumar com uma vida que não é minha. Medo de Sofia se acostumar também. Medo de que um dia você perceba que sua mãe estava certa, que eu realmente não sou adequada. Ricardo pegou as mãos dela entre as suas. Ana, olha para mim. Você acha que eu sou o tipo de homem que brincaria com os sentimentos de uma mulher? Que colocaria minha filha numa situação que não fosse séria? Não, mas... Não tem mas. Ana, eu estou apaixonado por você. Completamente apaixonado. E não é porque você salvou Isabela. Embora isso tenha mostrado quem você realmente é. É porque você é inteligente, corajosa, carinhosa. Porque faz minha filha rir. Porque traz luz para lugares que estavam escuros há muito tempo. Ana sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Ricardo, sua família nunca vai me aceitar. Minha família vai ter que aceitar minhas escolhas. E se não aceitarem, problema deles. E Isabela, se isso não der certo, ela vai sofrer. Ana, Isabela já está sofrendo. Está sofrendo porque está perdendo alguém que ama. E sabe por que eu sei que isso vai dar certo? Ana balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque você não está aqui por interesse. Você está aqui apesar de todos os obstáculos. Está aqui porque se importa de verdade. Esse é o tipo de amor que dura para sempre. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela. Ana Santos, você quer tentar construir uma família comigo? Uma família de verdade, baseada no amor, não nas convenções sociais? Ana olhou para a mão estendida, sabendo que aquela era a decisão mais importante da sua vida. Podia continuar fugindo, protegendo-se atrás das barreiras sociais. Ou podia ser corajosa, como havia sido naquele dia na rua, quando salvou Isabela. Pegou a mão dele e se levantou. Sim, ela sussurrou. Quero. Ricardo a puxou para seus braços e a beijou. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de amor verdadeiro que não ligava para diferenças sociais. Quando se separaram, Ana estava chorando e rindo ao mesmo tempo. E agora? Ela perguntou. Agora vamos para casa contar para duas meninas que elas vão ser irmãs de verdade. Na manhã seguinte, quando Ana chegou no apartamento de Ricardo, encontrou Isabela ainda triste no sofá. Mas quando a menina a viu, correu para seus braços. Tia Ana, você voltou! Voltei para ficar, meu amor. Para sempre? Ana olhou para Ricardo, que estava sorrindo na porta da cozinha. Para sempre. Isabela gritou de alegria e correu para contar a novidade para Sofia pelo telefone. As duas meninas começaram a fazer planos animados sobre dividir quartos, roupas, brinquedos. Tem certeza? Ricardo perguntou baixinho, abraçando Ana pela cintura. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. 3 meses depois, numa cerimônia simples e íntima, Ana e Ricardo se casaram. Dona Helena não compareceu, mas o resto da família estava presente. Carlos foi o padrinho, e as duas meninas foram damas de honra, radiantes de felicidade. O pastor perguntou se havia alguém que se opunha à união. O silêncio foi quebrado por uma voz infantil. Eu me oponho! Isabela gritou, fazendo todos rirem.
Por que, princesa? Ricardo perguntou divertido. Porque agora vou ter que dividir a tia Ana com o papai. A igreja explodiu em gargalhadas. Ana se ajoelhou e abraçou Isabela e Sofia juntas. Vocês duas são minhas princesas para sempre. Nada vai mudar isso. 2 anos depois, a família estava completa com a chegada de Miguel. Um bebê que uniu ainda mais Ana e Ricardo. Isabela e Sofia se revezavam cuidando do irmãozinho, competindo para ver quem conseguia fazê-lo rir mais. Ana havia terminado o ensino médio através de um curso noturno e estava cursando pedagogia numa universidade particular. O sonho de ser professora finalmente se tornando realidade. Dona Helena, depois de muito tempo e várias conversas difíceis com Ricardo, finalmente aceitou Ana na família. O momento decisivo foi quando ela viu Ana cuidando de Miguel durante uma gripe, passando 3 noites acordada sem reclamar. Percebeu que Ana amava genuinamente a família, não estava ali por interesse. Você estava certa naquele dia na biblioteca, ela disse para Ana numa tarde. Eu realmente não te conhecia e estava errada. Dona Helena, a senhora só estava protegendo sua família. Posso entender isso. Você é uma mulher melhor do que eu merecia conhecer, a matriarca admitiu. Meu filho teve sorte em encontrá-la. Numa tarde de domingo, exatamente 5 anos depois do acidente que mudou suas vidas, a família estava no mesmo lago onde tudo começou. Era aniversário de Isabela, agora com 10 anos, e ela havia pedido para fazer um piquenique ali. Mamãe Ana, Isabela disse. Era assim que chamava Ana desde o casamento. Conta de novo a história de como você me salvou. Ana sorriu, olhando para Ricardo, que estava brincando com Miguel na grama. Sofia, agora com 12 anos, estava ajudando a arrumar a mesa do piquenique. Bem, era uma vez uma mãe que estava voltando de uma entrevista muito importante. Enquanto contava a história familiar, Ana refletiu sobre como a vida era imprevisível. Havia perdido aquela entrevista de emprego, mas ganhou uma família. Havia se machucado salvando Isabela, mas no processo salvou a si mesma também. E então, Isabela perguntou quando Ana chegou na parte do hospital. E então seu papai me fez uma pergunta muito importante. Que pergunta? Ricardo se aproximou, ouvindo a conversa. Perguntei se ela queria ser parte da nossa família. E eu disse sim, Ana concluiu, olhando para o marido com amor. E viveram felizes para sempre. Isabela terminou a história satisfeita. Estamos vivendo felizes para sempre, Ana corrigiu suavemente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ana e Ricardo caminharam de mãos dadas pela beira do lago. A lua refletia na água calma, criando um caminho prateado que parecia levar ao infinito. Você se arrepende de alguma coisa? Ricardo perguntou. Ana pensou por um momento. Me arrependo de ter perdido tanto tempo com medo. Podíamos ter sido felizes alguns meses antes. E eu me arrependo de não ter lutado mais contra minha mãe no início. Quase perdi a melhor coisa que me aconteceu. Pararam na beira da água, no mesmo local onde tudo começou. Ana lembrou da mulher desesperada que era 5 anos atrás, lutando para sobreviver, criando Sofia sozinha, sem esperança de um futuro melhor. Ricardo, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Obrigada. Por quê? Por me mostrar que família não tem a ver com dinheiro ou classe social. Tem a ver com amor, com escolha, com compromisso. Você que me ensinou isso, Ana. Você que salvou minha família. Ficaram ali em silêncio, ouvindo o som suave das ondas, pensando em tudo que haviam construído juntos. 3 crianças felizes, um casamento sólido baseado no respeito mútuo e um amor que havia superado todos os obstáculos. Sabe o que eu acho? Ana disse de repente. O quê? Acho que às vezes o universo coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. Isabela estava em perigo, eu estava perdida. Você estava sozinho, Sofia precisava de uma família maior. E agora? Agora somos exatamente onde deveríamos estar. Ricardo a beijou suavemente.
Um beijo cheio de gratidão pelo passado e esperança pelo futuro. Ao longe, as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas. E Ana pensou em todas as outras mães solteiras que estavam lutando sozinhas naquela noite. Decidiu que, quando terminasse a faculdade, criaria um programa para ajudar mulheres em situação similar à que ela havia vivido. Porque se havia aprendido alguma coisa com sua história, era que toda pessoa merece uma segunda chance. Todo amor verdadeiro merece uma oportunidade de florescer. E toda criança merece uma família que a ame incondicionalmente. 5 anos depois daquele mergulho desesperado para salvar uma menina desconhecida, Ana finalmente entendeu a lição mais importante. Às vezes, quando salvamos alguém, estamos, na verdade, salvando a nós mesmos. E o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.